O que devemos fazer quando sentimos medo? Olá, queridos e queridas irmãs, tudo bem? O meu nome é William e sejam muito bem-vindos aqui ao canal. E se você gostar do vídeo de hoje, eu peço, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, curta, comente e compartilhe, porque tudo isso é muito importante para o crescimento do canal. E vamos juntos espalhando essa mensagem, a mensagem de esperança e da volta de Jesus para o mundo todo. O medo, queridos irmãos, não é uma coisa de agora, não é uma coisa recente. O medo, ele entrou lá no início do mundo, quando entrou o pecado no mundo através de Adão e Eva, quando desobedeceram à lei de Deus e comeram do fruto do qual Deus disse que não deveriam comer, porque se comessem, eles morreriam. No capítulo 3 de Gênesis, mesmo o ser humano tendo cometido o pecado, desobedecido à lei de Deus, Deus vai atrás do homem e da mulher no jardim. Então Deus chama por Adão e lhe pergunta: Adão, onde estás? E olha o que diz o versículo 10 do capítulo 3 de Gênesis. Adão dizendo, ele lhe respondeu: ouvi a tua voz no jardim e porque estava nu, tive medo e me escondi. Vemos aqui, queridos irmãos, o primeiro relato sobre o medo na Bíblia. E foi logo quando entrou o pecado no mundo. Deus não criou o medo. Deus não criou seus filhos para viverem com medo, preocupados, ansiosos. Mas o medo foi o resultado do pecado de Adão e Eva. E isso passa agora para todos nós, seres humanos pecadores também. E vimos aqui que Adão sentiu medo porque estava nu. Antes do pecado, no livro de Salmos nos fala que a glória de Deus cobria Adão e Eva. E eles não percebiam que estavam nus. Mas após o pecado, após desobedecerem o único mandamento que Deus tinha dado para eles, a glória de Deus não mais poderia estar junto com eles. A partir daquele momento, eles não teriam mais a sua natureza pura e santa. E sim, passariam e passaram a ter uma natureza pecaminosa, uma natureza caída, uma natureza carnal, que hoje todos nós sabemos muito bem como é que ela funciona. Uma natureza depravada, que não gosta das coisas espirituais. E o fato, queridos irmãos, é que o medo nos acompanha e nos acompanhará até o final das nossas vidas. Em algum momento das nossas vidas, nós também teremos medo. Seja medo do futuro, o que vai ser do nosso futuro? O que vai ser quando formos velhos? Como estaremos de saúde no nosso futuro? Será que eu vou ter um dinheiro para me sustentar quando eu for velho? Será que eu vou viver da aposentadoria? Quem vai me cuidar quando eu for velho? Será que eu vou ir para um asilo? Todas essas preocupações nos causam muitas das vezes medo. Às vezes temos medo também de entrar no relacionamento. Será que esse relacionamento vai dar certo? Será que eu não vou me decepcionar e sofrer logo ali na frente? Será que é da vontade de Deus que eu siga por esse caminho? Que eu vá avante com esse casamento, com esse namoro, com essa pessoa? Muitas vezes também temos medo de não encontrar ninguém, de ficarmos sozinhos, de não termos filhos, de não termos uma família. Temos medo também de ficarmos desempregados, sem poder nos sustentar, sem poder pagar as nossas contas, sem poder pagar água, sem poder pagar luz, sem poder pagar internet, gás, pensão. São várias as coisas que nos preocupam e nos causam medo nesse mundo. E como eu disse antes, queridos irmãos, isso nós vamos passar em algum momento de nossas vidas. O medo agora faz parte da nossa vida, faz parte da nossa natureza corrompida e pecadora. O medo não foi criado por Deus, e sim veio por causa do pecado do ser humano. E vamos carregá-lo até a volta de Jesus, até Jesus nos transformar. Mas a pergunta que eu faço para mim e para você é: o que fazer com esse medo? O que fazer quando estamos com medo? Porque se deixarmos esse medo tomar conta das nossas vidas, vamos viver frustrados, tristes, angustiados, infelizes e até muitos casos, pessoas tiram suas próprias vidas porque sentem medo e não sabem o que fazer nessa situação e preferem tirar as suas próprias vidas do que seguir pensando ou lutando contra isso. E o medo é uma arma muito forte e muito usada pelo diabo e pelos seus demônios. Se nos deixarmos sermos vencidos pelo medo,
o diabo vai nos vencer e ele vai triunfar sobre nós e sobre as nossas vidas. Mas a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, o nosso Deus Todo-Poderoso, nos mostra o que fazer quando estamos com medo. Eu separei aqui 2 textos, 2 personagens que passaram por momentos de medo. E veja o que eles fizeram diante de tudo isso. O primeiro desses foi Jacó. Jacó foi irmão gêmeo de Esaú, filho de Isaac e de Rebeca. Isaac foi o filho do famoso Abraão, o pai da fé. Então Abraão era avô de Jacó. Esaú nasceu primeiro e logo depois veio Jacó segurando no calcanhar de Esaú. Então naquela época, o primeiro filho, o filho mais velho, o primogênito, tinha todo o direito da bênção material e também da bênção espiritual, embora os dois fossem receber tudo isso. Conta a Bíblia Sagrada, queridos irmãos, que Jacó queria muito essa bênção. Então o que ele faz? Ele trai o irmão Esaú, enganando a seu pai Isaac, que já era quase cego, já quase não enxergava nada. Então, por causa dessa traição, Esaú queria matar Jacó, e Jacó é obrigado a fugir. E ele foge para as terras do tio dele, o tio dele Labão, irmão da mãe dele, na Mesopotâmia. E lá ele vive por mais de 20 anos. Eu estou dando um contexto breve aqui, queridos irmãos, para que vocês entendam a história, caso não conheçam e caso também possam ter esquecido. Lá nessas terras Jacó enriquece. E depois de 20 anos, Deus fala para Jacó voltar para sua terra, para a terra da onde ele saiu. Então Jacó volta, queridos irmãos. E mesmo depois de 20 anos, tanto Jacó como Esaú não haviam esquecido da traição. Jacó manda seus mensageiros para que vão à frente dele e de toda a sua família e de todos os animais e os servos que ele tinha, para dizer a Esaú que ele estava chegando. O seu servo, ele se chama de servo. O seu servo está chegando e tem aqui muitos animais, muitos servos. E eu venho te comunicar isso, Esaú, diz Jacó, para que tudo isso esteja à tua disposição. Queridos irmãos, quando os mensageiros de Jacó voltam e dizem para Jacó que Jacó vinha vindo ao seu encontro com 400 homens, olha a reação de Jacó. Em Gênesis 32, versículo 7 diz assim: então Jacó teve medo e se perturbou. Queridos irmãos, quando ele ouviu dizer por seus mensageiros que Esaú estava vindo com 400 homens, no mesmo momento ele sentiu medo e ficou perturbado, pensando que poderia morrer, a sua família poderia morrer. Então ele ficou muito assustado. Mas olhe qual foi a reação de Jacó quando ele sentiu todo esse medo. No versículo 9 desse mesmo capítulo: e orou Jacó: Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste, torna a tua terra e a tua parentela e te farei bem. Sou indigno de todas as tuas misericórdias e toda a tua fidelidade que tu tens usado para com o teu servo. Pois com apenas o meu cajado atravessei esse Jordão, já agora sou 2 bandos. Livra-me das mãos de meu irmão Esaú, porque eu o temo, para que não venha ele matar-me e as mães com os meus filhos. Olha, queridos irmãos, o que Jacó fez quando ele teve medo. Ele falou para Deus que temia ao seu irmão Esaú e que ele tinha medo de morrer e que a sua família também toda morresse. E ele falou para Deus, ele invocou a promessa: Deus, o Senhor me disse para mim sair de lá da terra do meu tio, onde estava tudo bem na minha vida, e mandou voltar para a terra da minha parentela. O Senhor disse que ia cuidar de mim e da minha família se eu voltasse. Agora eu invoco o teu nome, me protege, porque eu tenho medo do meu irmão Esaú. Queridos irmãos, vemos aqui que Jacó, no momento que ele teve medo, a primeira coisa que ele pensou em fazer foi invocar o nome de Deus. Nós, muitas vezes, quando sentimos medo de alguma coisa, o nosso primeiro desejo e a nossa intenção é fazer a nossa própria vontade. É tentar resolver a situação com as nossas próprias forças ou do nosso jeito, ao invés de buscarmos o auxílio divino, a presença de Deus, invocar o nome de Deus, as promessas de Deus para nos ajudar e também para nos proteger. Imagine você cercado por 400 homens que poderiam matar você, a sua família, os seus filhos, os seus servos, os seus animais, os seus amigos. Jacó esteve nessa situação.
mas ele invocou o nome de Deus, ele invocou as promessas de Deus. Queridos irmãos, talvez nós não precisemos enfrentar 400 homens, mas como eu disse antes, em nossas vidas passaremos por momentos de medo. Talvez porque estejamos desempregados, talvez com medo do nosso futuro, talvez porque não sabemos qual é a vontade de Deus em nossa vida, talvez porque hoje, talvez não tenhamos o alimento em nossa mesa, não tenhamos fraldas para dar para os nossos filhos, talvez nesse momento não temos dinheiro para pagar as nossas contas, talvez nesse momento estejamos endividados, talvez nesse momento pessoas perderam seus pais, suas mães, seus irmãos, amigos e não sabem mais o que vai ser da sua vida. Mas a pergunta que eu faço para mim e para você é: o que estamos fazendo com esse medo? Vamos deixar esse medo tomar conta das nossas vidas? Ou vamos nos ajoelhar e invocar o nome de Deus, invocar as promessas de Deus e pedir ajuda dele? Pedir que ele se manifeste e resolva esses problemas para nós. Queridos irmãos, eu ia falar aqui a respeito da outra história. Eu disse que seriam 2 personagens, mas vi aqui que o vídeo vai ficar muito longo. Então eu decidi agora, nesse momento, fazer uma parte 2 desse vídeo. Do que fazer quando estamos com medo. E assim, na parte 2, eu conto sobre a outra história, o outro personagem e faço o encerramento do vídeo. Mas o que eu falo para você no vídeo dessa noite é: deixe esse medo nas mãos de Deus. Não deixe esse medo tomar conta da sua vida. E se você gostou do vídeo de hoje, eu peço, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, porque assim que sair a segunda parte desse vídeo, você vai ser notificado no seu celular. Também eu peço que você curta, comente e compartilhe, para que cada vez mais pessoas conheçam a respeito da mensagem de Deus, da volta de Jesus, e assim possam se entregar enquanto há tempo. Uma boa noite a todos, queridos irmãos, fiquem todos com Deus.